eu sou Era da Era Palestras e Cursos. Era, isso mesmo, são centenas de vídeos da matemática básica, matemática superior. Se inscreva no meu canal, depois deixa comentários. E Era, o que que é isso aí? Era, compartilha. Era, o que que é isso? Eu trouxe a função para cá, tá bom? Daquela função que estava ali, eu trouxe para cá para ficar melhor aqui, né? Nem precisar copiar. Galera, quando se trata de símbolos, vocês lembram que para a função de uma variável, você usa o d dx, dt, né? Não importa, o linha, o ponto de Newton, né? O linha do Lagrange e o d dx, que é do Leibniz ou Leibniz. Para a função de duas variáveis, aqui só de primeira ordem. O que que esse negócio de primeira ordem era? A gente vai derivar uma vez só em x, uma vez só em y. E aí nós temos estes símbolos que a gente pode trabalhar, né, qualquer um deles, para notação de derivada de funções de duas ou mais variáveis. Vamos falar de duas aqui, só duas. Então, olha, f, esse x aqui embaixo, ó, o y, e aí isso aqui é um ponto, né? Isto é um ponto, isto é um ponto, ok? Então, chamar a função z, f, é o nome da função. Eu chamei de z por uma razão que já vou explicar mais. E aí, o que acontece? Então, tá vendo? Ó, são simples, você coloca o ponto ou não, você usa esse símbolo aqui com ponto ou não, tanto para x quanto para y. Ok? Então, são símbolos e derivadas. Eu vou usar nessa daqui, em tantos outros vídeos, mas nessa daqui eu vou usar este símbolo. Diminui o trabalho. Isso para lembrar que quando a gente está trabalhando aqui no caso com função de duas variáveis, significa assim, ó. Lembra do plano? O plano x, y, z é aqui, ó, o plano tridimensional, ó. O eixo x, o eixo y e o eixo z, ok? Tridimensional. Claro que, por enquanto, a gente está, né, só derivando funções de duas variáveis. Mas tem aplicações, são diversas aplicações. Então, a gente derivada parcial de primeira ordem, porque são funções de duas ou mais variáveis, aqui só tem duas, e a gente usa qualquer um destes símbolos. E pensando em z, ó, o eixo x, o eixo y, o eixo z, que é a altura. Primeira coisa, as derivadas parciais, para você entender melhor, claro, a integral dupla, a integral tripla, que eu tenho vídeos que é com integral dupla, dupla ou integrada e aplicações em cálculo de volume, por exemplo, de um sólido. Nas próprias derivadas parciais, que aí aqui é de primeira ordem, mas tem vídeos de segunda ordem, as mistas, tem aplicações, né, em cálculo de máximos e mínimos. Cálculo de máximos e mínimos. E aí aplica Hessiano, né, para calcular esse máximos e mínimos, é um dos métodos. Outro qual é? Multiplicador de Lagrange. Calcula-se, tem muitos problemas para resolver envolvendo multiplicador de Lagrange. Sim. E aí tem outras aplicações de derivadas parciais, como, por exemplo, em campos vetoriais. O pessoal da engenharia elétrica, engenharia mecânica, controle, automação, mecatrônica, todas as engenharias trabalham com esses conteúdos, mas tem algumas engenharias que se aplica mais. Ok? Tá certo? E é assim. Quando você tem constante multiplicado função, você deriva a função, multiplica pela constante. Certo? Então, por exemplo, vamos lá. Você tem 3x ao quadrado. A função sua é x ao quadrado. Aí eu vou derivar isso aqui lá na função com uma variável. O que você faz? Você toma, ó, 2 vezes 3, 6, ou seja, você multiplica, você deriva a função e multiplica pela constante que está aqui, que é o coeficiente de x. Subtrai um daqui, vai ficar só x. Ok? Isso lá em função com uma variável. Perfeito? Aqui a gente vai trabalhar com duas variáveis. Qual é o diferencial, neste caso, para a função de duas variáveis? Quando nós estamos realizando a derivada em uma variável, a outra é zero. Tá ok? E aí depende se tiver produto ou quociente. Então, por exemplo, eu vou derivar aqui em x. Lembra que eu falei que ia colocar esse símbolozinho aqui, ó. Perfeito?
usar esse símbolo aqui, qualquer um destes. E aí o que acontece? Eu estou derivando em x, então eu vou derivar e elevado a x. E quem é a derivada de e elevado a x? É e elevado a x. Não mudou nada. Lembra? Derivada de 1 e elevado a x é e elevado a x. E aqui é produto. Como aqui é constante, continua cosseno de y. Não mudou nada. Não mudou nada por quê? Porque a derivada de e elevado a x, não importa se é uma função uma variável ou com duas, continua a derivada de e elevado a x e elevado a x. Vezes a constante, porque se eu estou derivando em x, isso aqui é constante, permanece. É igual o 3 aqui, ó, o 3 vezes a derivada, o 3 permanece. Só que multiplicou 3 vezes 2, que tombou. Ok? Certo? É isso mesmo, só isso. E quando eu estou derivando em y, o x vai ser a nossa constante. Então, agora a gente vai derivar isso em y. Quando eu derivar y, estou usando essa notaçãozinha aqui, ó, qualquer uma dessas, estou usando esta. O que acontece? E elevado a x é constante, continua e elevado a x. Só que quando eu for derivar cosseno, que eu estou derivando em y, a derivada do cosseno é menos seno. Então, aqui vai ficar menos seno de quem? De y. Perfeito? Então, ficou menos porque era? Porque a derivada do cosseno é menos seno. Certo? Derivada do seno é cosseno. Derivada do cosseno é menos seno. Como é produto, eu coloquei o menos aqui fora. Perfeito? Então, a derivada em x ficou igualzinho que está aqui, porque x é x. Multiplica pela constante, cosseno de y é constante nesse caso. Quando eu estou derivando em y, o x é constante. Então, ex continua ex, só que a derivada de cosseno é menos seno. Perfeito? Legal, né? Não é legal, não? Ah, vai. É legal. Bom, temos vídeos aí de outras, né, com outras derivadas parciais mistas de segunda ordem, mas aqui é só de primeira ordem, só em x, só em y, a mesma função. Aquele abraço e sucesso aí nos estudos.